Olá, pessoal. É com muita alegria que venho aqui apresentar um trabalho sobre traumatismo bucomaxilofacial na infância, no segundo Congresso Online de Urgências e Emergências Pediátricas. Esse conteúdo destina-se exclusivamente, nesta data, aos acadêmicos e profissionais inscritos no segundo Congresso Online de Urgências e Emergências Pediátricas, em regime especial por transmissão online, devido à impossibilidade dessa atividade ser presencial pela pandemia do Covid-19. Ninguém tem minha autorização para captar imagens ou gravar o áudio desta aula. Você, inscrito, jamais deve compartilhar o link de acesso desta sala sem autorização prévia. Caso você não esteja inscrito nesse congresso, faça um exame de consciência e veja que está se cometendo uma infração ética e que não deve prosseguir. Quando nós fomos convidados para apresentar este conteúdo no segundo congresso de Urgências e Emergências Pediátricas, eu me deparei com um pedido de uma colega pediatra no Hospital Nossa Senhora de Saúde em Diamantina, para que fosse fazer a avaliação dessa criança com ferimento ortocontuso penetrante na região de palato mole. E aí eu fico pensando, quando vocês, profissionais pediatras que atendem urgência e emergência, se deparam com essa situação, porque não é comum o médico atuando dentro da boca. E aí vem essa pergunta: se não eu, quem? Se não agora, quando? O conteúdo da nossa conversa vai ser um agradecimento e uma prece, uma apresentação pessoal, uma reflexão inicial, toda a fundamentação do conteúdo, alguns casos clínicos e uma reflexão final. Eu gostaria que cada um de vocês pensasse que é o único responsável pela sua formação, pelo seu empenho e pela dedicação ao que você preciosamente escolheu fazer. Obrigado a todos os membros da comissão organizadora pelo convite e aos colegas que compartilham aqui comigo esse conteúdo para que a gente pudesse realmente trabalhar de uma forma muito satisfatória. Eu realmente acredito que não existe saber mais ou saber diferente, ou saber menos, mas sim, como diz Paulo Freire, há saberes diferentes. No dia 17 de setembro de 2021, eu fui solicitado por uma colega médica, pediatra, em Diamantina, para fazer a avaliação dessa criança que havia tido uma queda de própria altura com ferimento no lábio inferior. E, naquele momento, eu estava nas clínicas odontológicas da Unimontes, em Montes Claros, 220 quilômetros do Hospital Nossa Senhora de Saúde de Diamantina. Divino Mestre, eu quero lhe agradecer por esse momento. Lhe peço proteção, inspiração e sabedoria para que eu possa transmitir o que preparei para essas pessoas com muito amor. Peço-lhe ainda humildade e sabedoria para ouvi-los e com eles aprender. Que assim seja. Amém. Ao final desta apresentação, vocês vão ter todos os meus contatos e tenham total liberdade de entrar realmente em contato diante de dúvidas, diante de necessidades de esclarecimento de algum conteúdo aqui apresentado. Eu sou graduado em odontologia pela Unicor em Três Corações, depois fiz pós-graduação em implantodontia, em cirurgia bucomaxilo, fiz mestrado em cirurgia bucomaxilo, sou membro do corpo clínico de 3 casas de saúde, o Hospital Nossa Senhora de Saúde de Diamantina, a Santa Casa de Caridade de Diamantina e a Santa Casa de Caridade de Montes Claros. Sou professor do curso sou professor de cirurgia do curso de odontologia da Unimontes há 24 anos. Trabalho como perito odontolegal ad hoc no Instituto Médico Legal do Posto de Perícia Integrada da 31ª Delegacia de Polícia Civil de Diamantina, membro da Sociedade Brasileira de Hipnose, graduado em Terapia Neural, membro da Associação Brasileira de Ozonoterapia, membro fundador e professor do Instituto Brasileiro de Terapia Neural, sou professor convidado de várias instituições, estudei filosofia, teologia, ciências das religiões, gerontologia, mas eu estou disposto a aprender um pouco com cada um de vocês a cada dia. E, na verdade, eu entendo que eu não sou nada disso, É o limite de como cada um realmente me enxerga. Os títulos que a vida nos dá por nossas escolhas, e talvez até por julgamentos alheios, muitas vezes constrói uma imagem que não é real.
Eu trabalho em Diamantina, com atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar, em cirurgia, traumatologia bucomaxilofacial, diagnóstico das alterações bucais, periodontia, implantes, terapia com laser, hipnose, terapia neural e ozonoterapia. E claro que eu dependo de todas as especialidades da área de saúde para que eu possa exercer de uma maneira mais confortável, né, o meu trabalho. A minha proposta de atendimento é diante da ciência integrativa e não alternativa, como diz alguns. Então, eu me proponho a cuidar do físico, do emocional, do familiar, do social, do espiritual, e para isso eu tenho que ter a ajuda, né? Papelão, líder de centro espírita, pastor, líder de casa de umbanda, psicólogo, médico, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, para que eu possa realmente dar um suporte ao meu paciente. Mas eu quero lhes fazer um pedido. Ouçam-me como um ser humano imperfeito, eu não sou dono da verdade, esse conteúdo é o resultado de muito estudo e experiência pessoal. Levem com vocês o que lhes for útil e, junto de tudo isso, levem o princípio da descrença, pois esse princípio levará cada um de vocês a estudar e experimentar. Mas sabem que nem sempre experimentar é uma coisa boa, né? Mas isso é a evolução da consciência. Isso é o princípio de uma ciência, que é a conscienciologia. Todas as fotos são arquivos pessoais do nosso serviço de cirurgia ou retiradas do Google, né? Fotos que não dizem respeito a casos clínicos. O Serviço de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial foi fundado pelo professor Márcio Gonçalves, em Diamantina, em 1963, quando a maioria de nós nem tinha nascido. E esse serviço existe até hoje, e meu pai foi uma pessoa fundamental na minha formação, principalmente por não me responder imediatamente às minhas dúvidas e os meus questionamentos, mas sim me tranquilizando que havia tempo de estudar e que havia tempo de planejar. E hoje eu sigo isso, né, com meus alunos no magistério, em várias áreas que eu trabalho. Nosso serviço está instalado no Hospital Nossa Senhora de Saúde em Diamantina, que fica na Praça Redelvinho Andrade, 564, e temos ainda nosso consultório no centro da cidade, em Diamantina, onde prestamos também o atendimento, como eu disse anteriormente, ambulatorial, hospitalar e, quando solicitados, domiciliar. Bom, para começar a nossa conversa sobre trauma bucomaxilofacial na infância, né, em pediatria, digamos assim, que não inclui somente a infância, é preciso pensar que o Sistema Único de Saúde é um processo social em construção permanente, sendo fundamental a contínua discussão sobre seu modelo de atenção, sobre os paradigmas explicativos desse processo de saúde e doença, que embasam o papel de diferentes profissionais que nele atuam. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos poucos dentistas atuando em unidades hospitalares, né? A atuação do cirurgião dentista no SUS deveria ser uma forma de sistematizar a inserção deste profissional no sistema, considerando todos os campos de ação propostos pela Carta de Ottawa e todas as habilidades pessoais adquiridas por esse profissional, né? Então, a gente precisa até readequar cursos de odontologia para formar profissionais capacitados para exercerem essa prática da odontologia hospitalar no SUS, né? Porque, do contrário, nós vamos estar sempre carentes de profissionais em áreas específicas que vão poder dar um suporte à classe médica. O meu serviço, ele funciona neste organograma, né? Quando eu recebo a solicitação de avaliação via SUS Fácil ou diretamente pronto-socorro, é preciso que eu identifique o paciente, que eu colha uma história de vida, que eu faça um exame clínico extrabucal, intrabucal, que eu faça exames complementares, que eu tenha um banco de dados, né? E aí sim eu vou ter um diagnóstico para que eu possa elaborar um plano de tratamento, explicar para o cliente ou responsável, solicitar exames e avaliações complementares até que eu tenha a emissão da autorização de internação hospitalar. Aí sim vamos partir para o tratamento, todas as suas possíveis complicações, inclusive o óbito, né? Diante das complicações, nós vamos voltar em todas as possibilidades de tratamento, ou vamos entrar numa fase de sucesso,
em que o paciente talvez precise de um retorno, talvez precise de uma manutenção, né? E essa inclusão disso no sistema, muitas vezes demandando poucos profissionais para uma macro-região, torna o sistema um tanto difícil de realmente ser operacionalizado. Eu gosto de me fundamentar nos ensinamentos de Hipócrates, né? O pai da medicina, eu considero o pai da área de saúde, porque algumas ciências evoluíram a partir da medicina, dizendo que há apenas um diagnóstico, mas certamente várias soluções possíveis. Muitas vezes, não fazer nada também é uma solução para aquele caso. Muitas vezes, a impossibilidade de se fazer alguma coisa é uma solução também para esse caso, né? Vivemos o paradigma de sermos curadores, mas, na verdade, se pensarmos na biologia celular, é uma grande bobagem a gente tentar ensinar nosso corpo a curar. Claro que ele sabe, né? A gente precisa, na verdade, parar de agredir. Nós temos limites de cura nas vistas, não na visão, nas vistas, né? E nos dentes. Isso nós temos limite de cura. Mas outras áreas do corpo, nosso corpo dá muita conta, realmente, de muitas agressões que nós fazemos. Voltando ao caso daquela criança, né, solicitada pela colega, uma imagem mais próxima mostra uma necessidade de desbridamento e sutura diante de um ferimento em partes moles. Todos nós aprendemos na área de medicina e na área de odontologia os princípios das manobras de síntese. Então, não consigo entender onde está a dificuldade de alguns colegas diante de uma lesão como essa, né? Asepsia, preparo de campos, anestesia, desbridamento, sutura por planos, curativo final, medicação, né? Não tem realmente dificuldade. Mas muitas vezes nós nos desequilibramos com o choro, nos desequilibramos por ser criança, nos desequilibramos por não estarmos habituados a trabalhar numa área delicada como são os tecidos bucais. A gente tem que tomar muito cuidado, porque o profissional de saúde ele pode ser mais um obstáculo à cura e pode simplesmente tomar o tempo do doente, tomar o tempo do cliente. E muitas vezes é difícil abandonar o ego, né? Você recebe o paciente, examina o paciente, interna o paciente, emite um AH, solicita avaliação, quanto tempo perdido, né, do paciente que muitas vezes você está sendo um impeditivo à cura daquele paciente. Então, é preciso realmente que o sistema esteja estruturado, as referências estejam estruturadas e os profissionais e ambiente também capacitados para o atendimento, né? Porque algumas unidades hospitalares não possuem recursos necessários para a odontologia atuar de uma maneira satisfatória. Nós vamos ver alguns casos clínicos mais à frente. A gente precisa pensar no tempo que eu quero, que é o tempo de cura. E é preciso, muitas vezes, compartilhar com familiares dessas crianças que o tempo de cura é um tempo biológico. E muitas vezes esses familiares estão pensando no tempo cronológico. Muitas vezes, diante de um trauma, diante do atendimento inicial, após 24 horas, após 48 horas, essa criança vai se apresentar com um quadro geral pior do que ela chegou, né? Diante da instalação de edema, de hematomas, equimoses, né? Então, a gente precisa preparar também os familiares, estarmos preparados para que isso seja realmente construtivo. Essa afirmação, nunca jamais uma opinião pessoal deve prevalecer sobre uma evidência científica. Definitivamente eu não concordo com essa afirmação. A experiência profissional conta muito na nossa atuação. E como pensar em evidências científicas se somos seres singulares, né? Estou eu aqui colocando minhoca na cabeça de vocês. Porque professores são realmente perigosos. A gente pode ensinar o povo a pensar. E é esse o objetivo de um congresso desta magnitude. Levar informação, levar questionamentos para que a ciência possa realmente evoluir. Então, nós vamos agora entrar diretamente no tema. O atendimento inicial à criança com trauma bucomaxilofacial, né?
A Revolução Industrial e o desenvolvimento tecnológico trouxe situações potencialmente traumáticas para a população, né? Nos últimos anos, o ciclismo trouxe ainda um aumento significativo do número de crianças e adolescentes com trauma maxilofacial. E muitas vezes a dinâmica do trauma de uma bicicleta pode ser muitas vezes mais grave do que a dinâmica de um trauma de motocicleta, né? Porque a bicicleta não tem inércia para o corpo se livrar dela. Muitas vezes a reação de defesa trava a pessoa na bicicleta, com as mãos nos punhos, e isso faz com que os traumas sejam ainda mais evidentes. Quais são os fatores etiológicos? Esportes radicais, acidentes em trânsito, acidentes em escola, acidentes em vias públicas, acidentes domésticos e acidentes em clubes de lazer, né? São os maiores fatores etiológicos de traumas maxilofaciais em crianças. E o que é trauma? De acordo com Aurélio, um dicionário básico da língua portuguesa, é considerado uma lesão de extensão, intensidade e gravidade variáveis, que pode ser produzida por agentes diversos, de forma intencional ou acidental. E, neste momento, a gente não pode deixar de considerar as crianças agredidas. As crianças agredidas no lar, as crianças agredidas em vida social, as crianças agredidas em unidades de ensino ou creches, né? A gente não pode abandonar esse pensamento. O primeiro atendimento, ele é fundamental, porque diante da incidência dessas lesões, é muito importante que o cirurgião dentista tenha uma bagagem de conhecimento suficiente para prestar o primeiro atendimento no trauma de face, quando se trata do dentista fazendo o primeiro atendimento. Mas quando se trata de unidades de pronto atendimento pediátricas, o profissional pediatra, médico, ele tem que também estar preparado para reconhecer aquelas lesões, né? Muitas vezes com comprometimento de tecido dentário, como nós vamos ver mais à frente. Essa atuação cirúrgica depende de um correto diagnóstico, da perícia na hora do exame, de uma anamnese sistematizada e ordenada, que muitas vezes vai depender de terceiros. Algumas vezes não são os pais que levam essas crianças, né? Então, essa anamnese, essa coleta de história de vida fica comprometida. Vai depender de princípios de asepsia, antisepsia, de seleção de uma técnica anestésica, de cuidados de hemostasia, de controle de infecção, de origem do trauma, local do trauma, contaminação dos ferimentos, né? Inúmeros fatores vão determinar a atuação cirúrgica nesse momento, né? Esse caso aqui tem 48 horas. Eu fui chamado para avaliação dessa criança no pronto-socorro do Hospital Nossa Senhora de Saúde em Diamantina, mas no momento que minhas secretárias atenderam a ligação, eu estava em procedimento cirúrgico ambulatorial. E eu não tinha como interromper esse atendimento para poder prestar esse atendimento à criança. Então, me foi enviado fotografias, né, através de meios eletrônicos. O WhatsApp hoje virou uma ferramenta de trabalho, né? O que foi criado para ser uma comunicação assincrônica tornou-se uma ferramenta de trabalho extremamente útil e poderosa, né? Então, veja que essa criança apresentava ferimento complexo na maxila, né, com perda dentária, fratura de tábua alveolar, apresentava ferimento no canto da boca, é um ferimento ruim de tratar, com um pós-operatório desagradável para qualquer pessoa, ainda mais para criança, né? A gente tem que lembrar que nossa pele não suporta saliva, e aí é comum a criança ficar ali lambendo aquele canto que prejudica a reparação e prejudica a cicatrização aí nessa área. Me foi enviado uma radiografia feita em ambiente hospitalar, que é a PA de crânio, né? E essa radiografia trouxe para mim uma dúvida muito grande com relação a uma fratura no ângulo da mandíbula. Essa imagem aqui era sugestiva e a gente precisava de um exame mais específico. A área odontológica, a gente tem exame ultra específico, que é a radiografia panorâmica. Vocês vão ver uma imagem aí. A gente tem as tomografias em Conibim, que nos dão resoluções assim extremamente satisfatórias diante da avaliação de casos assim, com suspeitas de fratura, mas isso não estava presente no ambiente hospitalar. E a criança apresentava com impossibilidade
de oclusão dentária. A criança não conseguia fechar, porque tinha tido uma luxação da articulação temporomandibular. E muitas vezes o profissional não está habilitado, não está treinado para poder fazer uma manobra que pode trazer essa articulação para o posicionamento adequado. Ah, mas e se tivesse fraturado? Né? Porque a gente pensa também numa fratura do côndilo mandibular, e se tivesse fraturado e você fosse manipular para tentar fechar? É preciso fechar. Né? Se tiver fraturado ou se não tiver fraturado, não vai ser abrir ou fechar a boca naquele momento que vai fazer diferença no diagnóstico e na propedêutica posterior. Vai fazer diferença no atendimento da criança, porque na manipulação ela vai realmente chorar e gritar se tiver fratura e não tiver anestesiado. Né? E qual a conduta diante de um caso como esse? Isso chega no pronto-socorro de vocês, colegas médicos, né? E aí, qual a conduta que vocês vão ter diante de um caso como esse? Porque o Hospital Nacional de Saúde tem um serviço de cirurgia bucomaxilofacial instalado, mas isso não acontece em todos os hospitais do nosso país, né? Menos ainda nos centros ainda menores do que Diamantina, que tem aproximadamente 50 mil habitantes no distrito. Então, vejam que foi feito o atendimento dessa criança, né? Foi removido o dente, reposicionado todo o tecido mole gengival através das manobras de síntese. A comissura, o canto de lábio, foi realmente tratado, foi realmente suturado, reposicionado. É muito importante nessa sutura que seja acompanhada a linha de cupido, a linha mucocutânea, aqui, para que isso não dê um aspecto cicatricial desagradável, né? E a criança depois já de boquinha fechada, já acesso venoso periférico satisfatório, né, para essa criança. Isso foi feito com anestesia local. E eu queria agradecer muito aqui, publicamente, a doutora Anne Margarete Batista, porque por telefone, a gente conversando por telefone, nós fomos trocando ideia. Ela não é especialista em cirurgia bucomaxila, ela atende pacientes com necessidades especiais no Centro Especializado de Reabilitação, em Diamantina, e ela se dispôs a conduzir esse caso para que a criança não ficasse aguardando, né? E eu falo que essa escolha é extremamente importante, porque somos realmente arquitetos do nosso destino. E aí, no dia seguinte, foi feita a radiografia panorâmica da criança, através do apoio do Dr. César Maciel, lá na Rádio Odonto. A criança deixou a unidade hospitalar, o pai se dispôs a levar, e aí ficamos realmente tranquilos que não teve comprometimento dos germes dos dentes permanentes, não tem nenhum sinal de fratura de mandíbula. Isso nos dá uma tranquilidade diante de um caso como esse. É muito importante que a gente esteja preparado, né? Eu brinco com os meus alunos que a gente deve estar sempre mais preparado do que a gente acha que vai precisar. Porque tem sempre um momento na vida que essa porta vai abrir, né? E vai deixar o futuro entrar. Então, para mim, foi muito importante saber da parceria lá com a doutora Anne, né, que eu posso contar com ela, porque ela está lá do lado, ela está a poucos metros da unidade de pronto atendimento. Então, muitas vezes, ela vai realmente poder me socorrer, poder me auxiliar, e a nossa profissão realmente tem que ser uma profissão mais unida, né, que a gente possa realmente compartilhar. Essa vista abaixo é a cidade de Diamantina, né, localizada no noroeste de Minas, uma cidade tombada pelo patrimônio histórico nacional, com muitas riquezas naturais e muitos atrativos, né, para que vocês possam visitar aqui a nossa cidade e o entorno da nossa cidade, com muita cachoeira, trilhas, montanhas, muito lugar bonito para conhecer. Bom, eu trago para vocês agora um questionamento, né? Nós estamos preparados para o atendimento inicial à criança com trauma de face? O que é preciso definir quando eu tenho uma criança com trauma? Quem vai tratar o paciente? Quando decidiu quem vai tratar, né, a gente fica tranquilo. Quando decidimos por nós tratarmos, temos domínios da técnica? Nós temos com o que avaliar essa criança e temos com o que tratar essa criança? Estamos em um ambiente adequado? Porque os materiais odontológicos, algumas vezes, são específicos, né? Então, muitas vezes, vai realmente ser necessário a
parceria com o cirurgião bucomaxilo, para que esse atendimento seja feito com a melhor qualidade, eficiência e eficácia, né? Quando a gente trata de um congresso de urgência e emergência, é preciso que a gente defina claramente, né? O que é a emergência, né? Esse estado alterado de consciência em que o paciente não responde a estímulos verbais, não apresenta uma reação pupilar satisfatória, né, de fuga do foco de luz. Ele vai apresentar midríase, miose, sim, com certeza, mas a reação, né, da pupila fotorreativa não vai estar presente ali se o paciente estiver inconsciente. Então, a gente precisa pensar nessa situação, porque a conduta, nesse momento, não é pensar em dente, não é pensar em boca, não é pensar em fratura, não é pensar em nada, é pensar em manter a vida, né? E nós temos somente 3 princípios fundamentais para manter a vida diante da emergência: liberar as vias aéreas, controlar a hemorragia e, se possível, prevenir infecção, né? Por que eu digo se possível? Porque eu já tive a oportunidade de prestar atendimento na beira da estrada, né? E aí é com o que você tem ali. É a flanela do caminhoneiro, é a camisa do pai, e você precisa atender com o que você tem, né? Quando a gente pensa nessa situação, eu vou apresentar para vocês um trauma com avulsões dentárias e com perda de consciência, né? Então, é preciso pensar o seguinte: é preciso pensar em salvar os dentes, né? Mas como que a gente armazena os dentes? Qual é a melhor condição para se armazenar dentes avulsionados, né? Soro fisiológico. Ah, não tem soro fisiológico. Leite. Ah, não tem leite. Água filtrada, né? A gente não deve deixar o dente seco e nem colocar o dente em nenhuma substância química, como álcool, clorexidina ou outras substâncias, né? É preciso diferenciar os dentes permanentes dos dentes descidos, porque não se faz reimplante de dentes descidos. Dentes descidos perdidos são realmente descartados, né? E os dentes permanentes podem sim ser reimplantados, e hoje, com as técnicas de tratamento endodôntico, tratamento de canal avançadas, é muito fácil realmente ter um resultado para recuperar esses dentes, né? Então, essa criança foi atendida em 15 de outubro de 2019, chegou na unidade de pronto atendimento, foi recebida pelo médico de plantão, foi feita a avaliação. A criança foi vítima de um trauma com avulsão dentária, laceração de fundo do saco de vestíbulo, perda de elementos dentários, intrusão de elementos dentários, e essa criança, diante da liberação médica, foi imediatamente levada para o bloco cirúrgico, né, entubada, como vocês podem ver aqui. Eu tenho o tubo de anestesia, tenho um abridor de boca aqui, os afastadores parabéns, para que eu pudesse visualizar e examinar adequadamente essa criança, né? Os ferimentos não haviam nem sido ainda higienizados adequadamente. Uma visão mais próxima, a gente consegue ver, né, que os dentes foram intruídos, os dentes entraram dentro da boquinha dessa criança, destruindo a tábua óssea vestibular do processo alveolar, lacerando o tecido gengival de suporte, lacerando o fundo do saco de vestíbulo, né, uma outra visão aí, né? E aí a gente começa a fazer o acompanhamento para ver o que é possível realmente fazer para o reposicionamento dentário. Eu não posso simplesmente pegar o dente e voltá-lo para o lugar. Eu vou voltar ao tecido ósseo de suporte, vou suturar os tecidos moles. Vejam que aqui já está tudo realmente limpo, né? Preparado para que seja feito melhor para essa criança. Então, está aí, foi divulsionado o tecido do gengival, exposta a tábua óssea, são removidas as espículas e as esquírulas ósseas, para que isso seja realmente reposicionado, e veja que aí está o dentinho, né, mantido lá, intruído. Infelizmente, o outro central não foi possível de ser recuperado devido à grande mobilidade, e aí, alguns dias depois, a criança ainda com grande edema, hematoma, né? Houve ferimento também na região do mento, comunicante com a cavidade bucal,
Trauma na região do mento deve ser sempre avaliado, porque os traumas no mento podem levar a comprometimento do côndilo mandibular, então sempre deve ser avaliada essa condição, clinicamente e radiograficamente, né? E aí a criança, com os pontos, né, o controle pós-operatório, já tranquila, o tratamento dos ferimentos em tecido mole, a gente sempre mantém a máxima higiene com esses tecidos, a mínima cobertura desses ferimentos, né? Eu tenho a conduta pessoal de deixar o tecido, deixar o ferimento descoberto após 24, no máximo 48 horas, higiene habitual com sabonete neutro, muitas vezes uma pomada antimicrobiana eu gosto realmente de utilizar, né? Vou até citar nome aqui, comercial, mas eu não tenho nenhum vínculo com esse laboratório. Eu gosto muito da pomada de diprogenta, porque ela tem um antimicrobiano e tem um anti-inflamatório também, né? Um corticoide. Troquiene também, que ela ainda tem ainda um antifúngico em alguns casos, dá um resultado muito satisfatório nas lesões de partes moles, né? Não tenho vínculo com nenhum laboratório e estamos aqui tratando de ciência. Aproveito a oportunidade que me lembrei disso. Em algum momento aqui, vai ser impossível não mostrar o rosto completo do paciente, né? Como é que eu vou mostrar trauma bucomaxilofacial sem mostrar o rosto do paciente? Então, muitas vezes, não vai ser possível colocar tarja, né? Esse caso evoluiu, né? A cicatrização na parte interna. Vejam que a escovação extremamente deficiente após o trauma, um acúmulo muito grande de placa bacteriana, de restos alimentares, né? É muito difícil para a criança manter a higiene após esse trauma, porque qualquer movimentozinho ali dói, incomoda, fica muito sensível à área. Veja que o ferimento já com alguma crostemática na área. E aí, após um tempo, essa criança retorna, né, ao nosso serviço para dar continuidade à avaliação clínica. Foi feita a radiografia panorâmica para descartar qualquer possibilidade de fratura, descartar a ausência de outros corpo estranho, outros dentes ou germe dentário intruído na região do trauma. A radiografia panorâmica, com todo o avanço da tecnologia digital, ela ainda é deficiente na região anterior, então a gente faz radiografias periapicais da área anterior, tanto superior quanto inferior, para ver se houve algum comprometimento, né? Uma visão mais próxima dessas radiografias periapicais, radiografia do arco superior e radiografia do arco inferior, e aí já um mês e pouco depois, a criança já sem os pontos, já com cuidado com a ferida para minimizar a formação de uma cicatriz hipertrófica, havia um relato na família de cicatriz hipertrófica, e a criança foi encaminhada para a ortodontia e ortopedia dos maxilares, para que pudesse conduzir o crescimento da maxila dessa criança, criando condições de ter uma expansão da maxila, um alinhamento e nivelamento dentário, né, para que ela tivesse a estética futuramente restaurada, né? Então, hoje essa criança está completamente reabilitada após 2 anos, né? Usa um aparelho móvel para compor a falta. Nós não vamos aqui discutir questão de faz implante ou não faz implante em criança e adolescente, isso é um outro momento de conversa, se alguém tiver essa dúvida, pode entrar em contato comigo posteriormente, né? Aí o aparelho ortopédico conduzindo também o crescimento da maxila, isso aqui, da mandíbula, isso aqui, desculpem, isso aqui é um parafuso de expansão, né, para que pudesse conduzir melhor esse crescimento, criando espaço para os dentes permanentes, que foi possível ver um apinhamento, né, nessa radiografia, ia faltar espaço realmente aqui para os caninos, então o ortodontista optou por fazer essa expansão, né? Aí, como eu disse a vocês, a cicatrização, eu uso laser terapia nesse caso, e uso também pomadas à base de corticoides para minimizar a invasão do conjuntivo aí nessa área. E mais à frente, se for necessário, pode ter vários procedimentos que a gente pode fazer aí de dermabrasão para melhorar essa condição estética aí. Qual que é o grande problema? O tempo, né? Não tem plantão do cirurgião dentista no ambiente hospitalar. Eu não fico no hospital.
Eu sou chamado para prestar um atendimento. Nós não somos os primeiros profissionais a participar do atendimento inicial. Então, vocês, colegas médicos, têm realmente, sim, que estar preparado para que resolva da melhor maneira possível até que o paciente possa ter um atendimento especializado. Né? Porque nas urgências e emergências, nós estamos cansados de saber que não tem tempo a perder. Isso pode ser realmente a grande diferença entre a vida e a morte do cliente. E a gente tem que lembrar que os traumas maxilofaciais, eles, muitas vezes, eles escondem traumas mais severos, cranianos. Né? Muitas vezes, uma pancada no mento que vai refletir lá no côndilo mandibular, na verdade, atinge a fossa cranial anterior. Né? Pode ter uma fratura de base de crânio, você pode ter um sinal de Batley, né? Um edema, hematoma, equimose pós-auricular. Então, a gente precisa realmente ter uma condição de avaliar essa criança de uma maneira muito satisfatória. O que fazer? Manobra de manutenção da vida. Né? Nós dissemos lá atrás. Diante de trauma severo, todas as manobras de manutenção. As fraturas faciais, as lesões faciais, elas são muitas vezes assustadoras. E muitas vezes é preciso, sim, manobras de síntese diante de se pensar em hemostasia. Mas não se precisa ter um foco inicial no tratamento da fratura. Muitas vezes eu tenho um paciente com uma fratura de mandíbula que ele vai ser operado 10, 15 dias depois. E nós vamos aprender como minimizar, né, esse trauma até que o paciente receba uma condição de cirurgia ou seja encaminhado a um serviço especializado. Né? Eu preciso encaminhar esse paciente para atendimento especializado. Se eu não dou conta de fazer, eu preciso ter alguém que faça. Né? E eu preciso criar as minhas referências e contra-referências. Né? Então, no meu serviço, eu tenho lá 3, 4 cardiologistas, né, eu tenho cardiologista pediátrico, eu tenho várias referências para que eu possa realmente contar com esses profissionais diante da minha necessidade. Quando a gente pensa na urgência, que é muitas vezes muito mais tranquilo para o profissional, mas muito também assustador e aterrorizante para os familiares quando não são da área de saúde. Né? Porque o trauma na urgência, o paciente está consciente, está lúcido, ele responde a estímulo verbal. A pupila é fotossensível e fotorreativa. Mas muitas vezes o estado emocional dessa criança é terrível para a avaliação. A criança chora, grita, chuta, morde, bate, né? Não fica quieta, se nega a receber o atendimento. Então, nós temos que ter também conhecimento das manobras de contenção, nós temos que esclarecer os familiares com relação ao atendimento daquela criança, que não está se fazendo mal para aquela criança, né? De maneira alguma, diante daquele atendimento. Os pais ficam, muitas vezes, muito assustados também com essa situação do trauma e com a situação do atendimento e do afastamento do atendimento dessa criança. E, muitas vezes, é muito mais confortável afastar a criança dos pais para receber o atendimento adequado. Quando a gente pensa em trauma de face, eu tenho que pensar na lesão de tecido mole, né, nas feridas laceradas faciais, e tenho que pensar nas lesões de tecido duro, traumatismo de tecido ósseo. Esse trauma de tecido ósseo você pode estar diante de um trauma fechado, né? De repente, não tem uma lesão em tecido mole e tem uma fratura. É muito comum nas artes marciais. Muitas crianças aí lutando jiu-jitsu e com fratura de arco zigomático. Né? Então, é preciso que a gente pense aí nessa condição. E você recebe uma criança como essa, né? É possível observar que, apesar de assustada, apesar de amedrontada, né, já tem um tempo no intervalo trauma-atendimento, porque já tem crosstemática aqui formada, né, já tem sinais de epistaxe com formação de coágulo na região nasal, então você tem um tempo para avaliar essa criança. Um edema muito grande na região da bochecha, essa criança apresentava uma fratura do côndilo mandibular, né, diante de um trauma que essa criança sofreu com bicicleta. Então, muitas vezes é preciso que se tenha tranquilidade. Quando a gente pensa nos traumas de tecido mole, eu preciso pensar se tem envolvimento neurológico, se tem envolvimento de tecido ósseo, se tem envolvimento intratorácico, porque aí
se não tiver envolvimento, não tem necessidade de auxílio de especialista, né? O clínico dá conta de fazer isso. Qual que é o papel do cirurgião dentista nesse momento? Diminuir o intervalo de tempo entre o acidente e a reparação cirúrgica. E o resultado vai ser diretamente dependente dos cuidados precoces adequados, né? Então, quando uma criança sofre uma queda num clube, por exemplo, social, né, no final de semana, um trauma de piscina, e tem uma avulsão dentária, quando tem um dentista próximo e sabe armazenar aquele dente de uma maneira adequada, né, isso se torna muito mais tranquilo e com uma possibilidade de sucesso muito grande para o pós-operatório dessa criança. Geralmente, as feridas só de tecido mole se enquadram nas urgências, né? E a técnica eleita pelo cirurgião dentista para a sua utilização no consultório odontológico diante do trauma de face varia de acordo com a habilidade cirúrgica do profissional, a situação clínica do paciente e a disponibilidade de recursos, né? Porque a odontologia também se especializou. Então, é muito pouco provável que um especialista em tratamento de canal, um especialista em endodontia, tenha material de sutura e material adequado, instrumental adequado para realizar esse atendimento. E muitas vezes isso chega na unidade de pronto atendimento, né, e ocupa um profissional médico que poderia estar fazendo algo mais complexo diante de tantos casos que se apresentam nas unidades de pronto atendimento, né? Então, o dentista tem condição, sim, de trabalhar em unidade de pronto atendimento, de trabalhar em ambiente hospitalar, desde que faça o treinamento adequado, a capacitação adequada, e com isso ele pode ajudar muito, né, diante dos ferimentos de parte morta. Existe um protocolo de atendimento, né, um livro que todo mundo, se não conhece, deveria conhecer, um livro distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde, que são os protocolos nas unidades de urgência e emergência. Então, qual é o protocolo de atendimento? Exame clínico, exame radiográfico, profilaxia antibiótica, anestesia local, limpeza da ferida, desbridamento, hemostasia, síntese e antibiótico terapia, né? Então, eu tendo essa sequência em mente, né, ou plastificados no cantinho lá, chegou aqui, o que eu tenho que fazer, né? Se eu estou em formação ainda, está aqui a sequência que eu tenho a seguir, né? Nunca se esqueçam do desbridamento, né? O desbridamento é uma manobra obrigatória nas feridas traumáticas. Eu vou desalojar corpo estranho, sólido ou líquido, ou tecido necrótico da intimidade tecidual do tecido lesado. Eu vou transformar uma ferida traumática numa ferida cirúrgica. Isso vai me dar muito mais condições de preparar, né, adequadamente para o reparo daquela área lesada. A gente não pode esquecer de todos os métodos de hemostasia que nós temos. Pensamento, garroteamento, uso de substâncias hemostáticas, inclusive o éster de cianoacrilato, né, que é o superbonder, a ligadura de vasos, uso de substâncias exógenas, o tamponamento com gases, a síntese tecidual, o subgalato de bismuto, que ele é um excelente hemostático, muito utilizado pelos otorrinos e pouco utilizado em unidade de pronto atendimento, né? Esse ano que eu levei o subgalato de bismuto para a clínica de estomatologia da Universidade Estadual de Montes Claros, e nenhum dos professores conhecia e nem sabia utilizar aquilo ali. Isso foi feito através de uma acadêmica, né? Então, é realmente a nossa dedicação, o nosso empenho que faz realmente a diferença no atendimento. O uso de antimicrobianos, isso hoje gera discussão para a gente ficar aqui conversando um mês, né? Porque a precocidade de qualidade dos primeiros socorros, incluindo o uso de antimicrobianos, quando há contaminação, e também a gente não pode esquecer da profilaxia de tétano, são fundamentais na prevenção do desenvolvimento de infecções. E na boca e nas lesões faciais, a gente não pode esquecer dos anaeróbicos, né? E o metronidazol, muitas vezes, é negligenciado. A gente tem muito hábito de amoxicilina, a gente tem muito hábito de cefalexina, né? E a gente, muitas vezes, esquece dos anaeróbicos, né? E isso pode realmente produzir uma complicação após o atendimento inicial. Na odontologia, a gente não pode esquecer também dos antifúngicos, né? É muito comum o uso prolongado de antimicrobianos
favorecer o crescimento de fungos, principalmente na língua, aquela língua esbranquiçada, aquela cândida, né, muito proeminente na língua do paciente. Quando a gente pensa nos traumas em tecido duro, o atendimento é tarefa do especialista. A dificuldade está relacionada à força do impacto, às condições e à gravidade do paciente e à quantidade de ossos fraturados, né? Que a gente tem que lembrar que a face está cercada de especialidades, né? Neurologia, oftalmologia, psicologia, psiquiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional. Então, muitas vezes, essa dificuldade está relacionada ao mecanismo do trauma. Então, o que pode parecer, muitas vezes, um trauma leve, superficial, pode trazer um comprometimento severo neurológico, por exemplo, uma lesão axonal difusa, né? E isso pode trazer comprometimento para esse paciente. Nós vamos nos restringir apenas aos primeiros cuidados frente ao trauma da face, né? Logicamente que, após o atendimento inicial, o paciente deve ser examinado por um especialista em cirurgia de face. É muito importante a avaliação neurológica, é muito importante o repouso após o trauma, é muito importante o uso de uma dose de corticoide endovenosa nos momentos iniciais do atendimento, porque você ainda não conhece o paciente, então você se protege de algumas reações alérgicas, né, que poderiam ali se manifestar, você minimiza o edema cerebral diante do trauma, você minimiza o edema de partes moles também diante desse trauma, então a gente precisa estar sempre atento a isso aí. O que o cirurgião dentista vai observar? E o que eu sugiro que os colegas médicos aprendam a observar? Má oclusão dos dentes, né? Às vezes o paciente não fecha a boca, às vezes os dentes estão cavalgados, às vezes os dentes estão em má posição, a paralisia total ou parcial do nervo facial, porque existem também as questões legais, né? Eu estou acostumado a lidar com isso, porque trabalho como perito odontolegal, tanto na Polícia Civil quanto no Judiciário. Então, esse paciente já chegou com uma lesão do facial ou a lesão do facial foi consequência de um atendimento inadequado, né? A restrição de movimento da mandíbula, a perda da simetria das estruturas da face, né? Então, a gente precisa realmente ter esses aspectos, né? E o professor Siqueira, ele disse que é melhor ter um corpo assimétrico do que um cadáver simétrico. Então, a gente precisa realmente ali estar atento a manter a vida do paciente e, muitas vezes, não se assustar com a condição que ele se apresenta, que vai receber o tratamento adequado. Quais são as principais fraturas que se apresentam na face? As fraturas dentárias, né? A fratura de esmalte, a fratura que envolve esmalte e dentina, a fratura que separa a coroa da raiz e também a avulsão dentária, ou a luxação, ou subluxação dentária, em que o dente se desloca na boca, ele sai do alvéolo dentário. As fraturas de maxila, com todas as classificações de Lefort, né? Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. As fraturas de mandíbula, seja na região sinfisária, parasinfisária, corpo, ângulo, ramo, côndilo ou processo coronoide, uni ou bilateralmente. As fraturas de nariz, as fraturas do zigomático, tanto do corpo do osso zigomático, quanto a fratura do assoalho da órbita, quanto a fratura do arco zigomático, e o politraumatismo de face, né? Isso tudo eu pensando em tecido duro. Eu consegui passar para dentro do corpo, igual nós fazíamos nas nossas aulas de anatomia lá, e ver só tecido duro, porque isso tudo pode estar tudo envolvido com lacerações severas em tecidos moles, né? Quais são os principais sinais e sintomas que eu quero deixar aqui, né, como o que vocês vão ter aí como um simples guideline, né, para que vocês possam observar e suspeitar da fratura nasal. Quando a gente tem uma suspeita de fratura nasal, a gente tem assimetria dos ossos nasais, ossos próprios do nariz, e a gente tem assimetria das cartilagens nasais. Podemos ainda ter edema ou hematoma de septo, sinais de epistaxe, né? E que a gente pode realmente aí ter como sinal de fratura nasal. Na fratura de maxila, a gente tem o deslocamento das mucosas da língua e do palato, principalmente na região do palato mole.
né? A maxila, geralmente, ela desloca para trás e para baixo, né? Quando ela vai para trás, no mecanismo do trauma, ela desce lá, encosta na base do crânio e desce, impede ao paciente que fecha a boca, fazendo um toque prematuro dos dentes na região posterior. E apresenta aí o paciente um perfil de prato, né? Com o nariz em cela, porque leva todo o segmento médio para posterior nas fraturas de maxila. Seja ela Lefort 1, 2 ou 3, a maioria dos sinais são esses. Na fratura de zigomático, o paciente vai apresentar um degrau na região infraorbitária. Então, quando você apalpar ali o assoalho de órbita, você vai encontrar um degrau na região do infraorbitário, vai encontrar um degrau também na parede anterior da maxila, uma assimetria facial, e um sinal patognomônico da fratura de zigomático é o derrame subconjuntival no canto externo. Eu chamo a atenção disso mais à frente no caso clínico que eu vou mostrar para vocês. Na fratura de mandíbula desnível dentário, pode haver fragmentos cavalgando entre si, e é a fratura que tem sensibilidade dolorosa. Quando o paciente tenta movimentar ou tenta deglutir, esse paciente apresenta dor. Então, é muito comum ele chegar de boca aberta e com cialorreia, porque ele paralisa a língua ali, porque quando ele deglute, dói, então ele fica, né, expelindo ali a saliva. Então, vamos ver um segundo caso, para ilustrar o que nós conversamos até aqui, de um trauma dentoalveolar sem perda de consciência, né? Então, a criança bateu a boquinha no balanço da escola, e aí teve uma fratura do processo alveolar, da maxila, com extrusão e subluxação dentária. Então, veja que o dentinho deslocou do alvéolo, além de apresentar aí as lesões de tecido mole. Então, o que a gente faz? A gente reposiciona todo o tecido mole, né? E vejam que o dente continuou na mesma posição. Eu não empurrei esse dentinho para dentro na intenção de posicioná-lo como era anteriormente, né? Porque eu corro o risco de ter processos de reabsorção. Então, esse dente vai ser mantido aí nessa posição e eu vou suturar aí as partes moles. Tá, e como que esse dente vai ficar aí? Aí entra realmente um problema que é de difícil solução na maioria das unidades hospitalares que não tem serviço odontológico instalado, né? Então, no nosso serviço, eu tenho lá os ácido fosfórico a 37%, que vai fazer, né, um ataque ácido do esmalte, para que eu possa fixar um fio de aço, né, com resina fotopolimerizável, através de um aparelho de fotopolimerização, para que eu possa estabilizar esse dente naquela posição, né? E, com isso, eu permitir que esse dente seja realmente salvo, né? Então, neste momento que eu vou posicionar o dente, que eu vou estabilizar o dente, aí sim eu faço pressão, levo o dente para o fundo do alvéolo, porque eu já tenho ancoragem para esse dentinho aqui, para ele fique estabilizado, né? Então, enquanto eu não tinha condições de mantê-lo numa posição definitiva, eu não fico, aperta, ele volta, aperta, ele volta. Não, eu tenho que colocá-lo para ele ficar. Então, eu vou lá com a resina fotopolimerizável, após um ataque ácido, e posiciono lá o dentinho para que esse dente fique na melhor posição possível no alvéolo dentário, né? Então, a criança apresentava ainda lesão de parte mole, não significativa, né? O comprometimento maior era dentário, teve um sangramento nasal, mas não tinha sinais de fratura nasal. Eu acredito que o sangramento veio realmente da lesão de tecido mole que comprometeu o assoalho aí do nariz. Nós estamos muito próximos, né? O fundo do saco vestíbulo com o assoalho nasal. E vejam que, após um tempo, esse dentinho foi mantido ali em posição, teve uma retração gengival porque houve perda de tecido ósseo, né, diante daquele trauma, e aí é feito o acompanhamento dessa criança, essa estabilização é mantida por 45 dias, e depois essa criança é encaminhada para
ortodontia para seguir o acompanhamento. E, como eu disse lá anteriormente, as lesões de tecido mole, eu gosto de tratar com aquelas duas pomadas que eu citei anteriormente e gosto muito de sabão de coco também. Tá? Gosto muito de lavar a ferida, pedir o paciente para lavar a ferida ali com um sabão de coco, daquela marca específica que eu também não tenho nenhuma ligação, né, que é aquele sabão de coco FE. Eu peço para comprar, seja ele líquido ou seja ele barra, e lavar essa áreazinha aí 2 vezes ao dia, evitar a exposição ao sol, cuidados específicos em ferimentos de partes moles, né? Que isso aí vocês todos conhecem. Um segundo caso, que vai ilustrar de uma maneira interessante a importância do cirurgião bucomaxilo na unidade hospitalar, é um trauma fechado com fratura de zigomático, né? Esse rapazinho sofreu um impacto em esporte coletivo na escola e teve um afundamento do zigomático nessa região com fratura logo abaixo do assoalho da aorta. Então, vejam que a gente pede o paciente para fazer o movimento do globo ocular de lateralidade, acompanhando o dedo, né, no exame, nos 4 principais eixos, e também é importante a avaliação diagonal, tanto ascendente quanto descendente, superior ou inferior, e vejam que os movimentos laterais estavam em sincronia, né? Mas vejam que quando o paciente tentava olhar para cima, o globo ocular do lado do trauma estava aprisionado, a musculatura não dava conta de levar o globo, né? Foi possível apalpar o rebordo infraorbitário, localizar um degrau ali nessa região, né? O lado contralateral livre, nítido, então a gente usa como cola, né? Digamos assim, apalpa o lado normal e apalpa o lado afetado, né? Apalpando também a pirâmide nasal para ver se havia alguma crepitação, alguma mobilidade aí anormal dos ossos próprios do nariz ou das cartilagens, né? Apalpa a reborda supraorbitária, porque o trauma ali não era evidente. Apalpa a região de côndilo, de abertura normal, movimentação normal. Por que que a gente pede essa avaliação do côndilo e essa palpação buscando ver se a movimentação está normal? A gente tem que lembrar lá da anatomia, né? O músculo que fecha a boca em sua maior ação é o músculo temporal. O músculo temporal está inserido no osso temporal, mas a fáscia do músculo temporal está inserida no arco zigomático, né? E esse músculo passa por baixo do arco e vem se fixar no processo coronoide da mandíbula. Então, quando o paciente tem fratura de zigomático, ele tem limitação de abertura. Ele não consegue abrir a boca completamente, porque aquilo ali vai estar travado. O processo coronoide não vai ter uma mobilidade adequada pelo deslocamento do osso zigomático, alterando a função da musculatura do temporal, né? É importante também avaliar parestesia, né? Vejam que estava sofrendo tração, né? Beliscando aí, tracionando o tecido. Esse jovenzinho não relatava dor, porque o nervo infraorbitário vem pelo assoalho ali da aorta, emerge no forame infraorbitário e dá sensibilidade a toda essa área aí. Então, a criança não tinha sensibilidade nessa área. O outro lado, ele já relatava sensibilidade normal, né? Vejam que, acompanhando o movimento de dedo, né, ele apresenta um aprisionamento do globo ocular, e vejam que aqui, nessa imagem que eu consegui resgatar, tinha aqui, né, nítido, a fratura do zigomático, né? O que dobra realmente a parede medial da maxila, afetou a região do vômito dessa criança. Nós não nos preocupamos nesse momento com essa fratura na região do vômito, com esse deslocamento na região do vômito, porque a gente nem sabia se era fratura, se essa criança já apresentava um desvio de septo, não tinha sinal de sangramento nasal, a queixa era só o afundamento do arco e a parestesia. Então, essa criança foi levada para anestesia geral, né? Quando é adulto, algumas vezes a gente consegue reposicionar o arco, reposicionar o zigomático, só com um botão anestésico na região da base do zigomático, e faz com gancho a elevação do arco. Mas no caso dessa criança,
Foi feito todo o preparo cirúrgico, criança sob anestesia geral, foi feita a infiltração de anestésico lidocaína com vasoconstritor, com a finalidade de hemostasia. Todas as vezes que vocês forem fazer infiltração de lidocaína com vaso num paciente sob anestesia geral, avise o anestesista para que ele possa lá fechar o taxímetro dele lá, né, o aparelho de anestesia, eu brinco com o taxímetro aqui com os nossos anestesistas aqui, e aí você possa infiltrar com segurança sem produzir nenhuma arritmia, né? Então faz a infiltração, né, nessa região, aguarda o tempo de ação do vasoconstritor, porque você não precisa ir, não é de anestesia. Alguns profissionais escolhem diluir a ampola de adrenalina em soro fisiológico e injetar só a adrenalina com soro, né? Mas nós temos as ações também do anestésico, que a gente precisa estudar profundamente a ação da lidocaína nos tecidos e na reparação, né? É um outro assunto também que a gente teria horas para conversar, que é o potencial zeta dos anestésicos, né? Alterando a metilação do DNA e com isso produzindo uma melhor reparação. Então, por isso que a gente infiltra ali. Foi feito um reparo cirúrgico, mantendo o globo ocular fechado, né? Para que não tivesse nenhuma lesão de córnea dessa criança, então eu mantenho o globo ocular ali fechado. Incisão, plano a plano, como manda os princípios das incisões, né? Pele, celular subcutâneo, né? E a musculatura, para que a gente possa, então, aí, chegar ao tecido ósseo, acessar a região infraorbitária e liberar a musculatura que estava aqui aprisionada no traço da fratura, né? Então, o objetivo desse procedimento cirúrgico foi esse: a gente fazer uma divulsão aqui e liberar, isso aqui está espelhada a imagem, né? Porque tem uma espátula aqui no assoalho da aorta, esse aqui tem uma espátula aqui, o afastador está aqui, e tem uma espátula de deslocamento aqui, de descolamento aqui, né? Então, a gente dissolta o músculo que estava aprisionando ali, o assoalho de aorta, nessa imagem é possível ver bem melhor, né? E esse músculo solto, feito a sutura, novamente plano a plano, né? Dentro de todos os princípios de síntese que a gente segue, aí o ferimento, né? Suturado, isso é mantido por 5 a 7 dias, essa sutura, mantém coberto somente nas primeiras 24 horas, que mantém coberto aí o ferimento, e vejam que agora tem uma mobilidade normal, né, do globo ocular dessa criança. Um último caso, para a gente terminar aqui nossa ilustração, né, um caso de politraumatismo facial. Um caso grave em que o criança apresentava o estado geral na normalidade, para a idade, para o biotipo da criança, o estado emocional alterado, né, próprio diante do trauma recebido, a conformação craniana dentro de todo o aspecto de normalidade, extensa hematoma e equimose periorbitária, edema no segmento médio da face, evidência clínica de epistaxe, deformação no segmento médio da face do lado esquerdo, ferimento corto-contuso no lábio inferior, dificuldade de ocluir os dentes, derrame subconjuntival no canto externo do olho esquerdo, derrame subconjuntival no tarso do lado esquerdo, já com acesso venoso periférico no membro superior do lado direito. Toda vez que eu tenho possibilidade de solicitar o acesso venoso periférico, eu solicito o acesso no lado esquerdo. Mas por que, Marcelo, que você solicita o acesso no lado esquerdo? Porque eu trabalho do lado direito. Então, fica competitivo para a equipe médica, para o anestesista, para a equipe de enfermagem, o acesso venoso está do mesmo lado que eu estou posicionado para o atendimento, né? Foram feitos exames complementares, tomografia computadorizada, com reconstruções tridimensionais, exames laboratoriais e eletrocardiograma, para preparar essa criança para o procedimento cirúrgico, né? Então, essa foi a imagem inicial, quando nós chegamos para fazer a avaliação dessa criança, né? Foi removido toda a bandagem, uma lesão importante na região periorbitária, bilateralmente, né? Isso fala muito claro de uma
fratura de Lefort 3 com disjunção crânio-facial, e aí a inoclusão dentária, deformidade da cavidade nasal. Foi testado quando a gente encontra esse líquido claro, né, sendo expulso pelas narinas, a gente tem um teste muito simples para saber se isso é líquido cefalorraquidiano. Você pega uma fita de glicose e coloca sobre esse líquido. Né? Se for líquido cefalorraquidiano, né, por lesão na lâmina crivosa lá, do etimoide, você vai ter a fita corada. Né? Então, é importante avaliar isso para prevenir as encefalites, prevenir as meningites. Né? Vejam que a boquinha também com ferimento importante na região de lábio inferior, e essa era a criança já depois de preparada para ser levada para o bloco cirúrgico para o procedimento. Né? A criança apresentava o uso lá de compressa por causa da cialorreia, como eu disse anteriormente, a face muito deformada, edema, hematoma, equimoses importantes na face da criancinha, e aqui ó, o derrame subconjuntival no canto externo, né, que fala claramente de fratura na região frontozigomática. Né? Aí a inoclusão dentária, a criança não conseguia fechar a boquinha. Está aí a imagem mais próxima do derrame subconjuntival. O exame contralateral. Uma imagem de reconstrução da tomografia computadorizada, eu achei mais didático para a visualização de vocês, né? Então, vejam que a criança apresentava múltiplas fraturas na face, né? Na região frontozigomática, assoalho de horta, parede anterior da maxila, né? A região nasal, realmente, frontonasal ali, completamente deformada, né? O zigomático deslocado para sagital. Aí uma outra visão, né? Uma visão em norma frontal. Vejam que a parede medial da maxila, né, e a reborda orbitária comprometida, caracterizando uma fratura nasocantolácrimo orbital, né, uma fratura que precisa de um cuidado, precisa de um critério na hora da reconstrução. E a mesa cirúrgica, ela necessita de instrumentais específicos, né, que muitas vezes não é de domínio da classe médica, como o conjunto de fórceps de Hove, né, como o cadarço para tamponamento, o fio para tamponamento. Né? Eu gosto de preparar o cadarço com furacim, já deixo isso preparado, já deixo esterilizado, como tratávamos de criança, foi possível dividir ao meio a largura do cadarço, e aí a criança já preparada para receber o procedimento. É muito interessante que os traumas faciais em criança, eles respondem muito bem a terapêuticas muitas vezes muito simples, né? Vocês vão ver aí que a gente tem algum critério para usar ou deixar de utilizar mini placas e parafusos, né? Seria ideal que a gente tivesse mini placas e parafusos absorvíveis, em polímeros, né? Absorvíveis para ser utilizado em criança, para não comprometer o crescimento facial. Então, como não tínhamos isso no nosso hospital, foi feito aí, a criança foi levada, intubação orotraqueal, né, sob anestesia geral, infiltração de lidocaína com epinefrina no fundo do saco do vestíbulo, na região do pilar zigomático, né, então, feita ali a infiltração, a incisão linear a nível do processo piramidal da maxila, para que eu possa entrar com o instrumento aí, o lambote. Esse instrumento entra pelo fundo do saco vestíbulo, passa lateralmente a parede da maxila e vai embaixo do arco zigomático, fazendo a redução da fratura do zigomático, né? E a gente vai apalpando até observar o posicionamento correto do zigomático ali na criança, o conjunto de fórceps de Hove desimpactando a maxila. Esse conjunto de fórceps tem o direito e tem o esquerdo, ele entra pela narina, pega o assoalho do nariz, que é o teto da maxila, e pega a maxila e você consegue manipular essa maxila e desimpactar a maxila, trazer ela para uma posição satisfatória, né? Preciso do auxiliar, porque
eu vou tracionar aqui o fórceps e a cabecinha da criança vai levantar se ela não estiver ali imobilizada, né? Aí eu vou fazer a redução da disjunção frontonasal. A gente pode utilizar pinças hemostáticas, existe o conjunto de fórceps diástico pediátrico também, que a gente pode posicionar ali, né, a fratura frontonasal no processo ascendente ali da maxila. Aí a gente faz o tamponamento, coloca uma sonda uretral seccionada para poder facilitar a respiração, a oxigenação ali dessa criança, não ficar com o narizinho 100% obstruído. Retiro esse tamponamento com 48 até 72 horas. O objetivo do tamponamento com furacim é evitar o meio ácido do coágulo, porque o meio ácido do coágulo pode deformar as cartilagens nasais e trazer um comprometimento estético posterior para a criança. Então, aí foi feita as reduções, foram realizadas sem fixação com mini-placa, devido ao fator idade e comprometimento do crescimento facial, né? A gente observou ali, né, que teve o fórceps machucou um pouquinho lá a região do palato da criança na manipulação, mas nada mais grave do que ela já apresentava, né? Aí, após 48 horas, onde vai ser removido o tamponamento nasal e a sonda uretral, é mantida essa gase coletora, e essa gase coletora ela é trocada a cada 4 horas, a cada 6 horas, quando ela está mais encharcadinha, a enfermagem troca. É muito importante a orientação da enfermagem para não mexer nesse curativo aqui, porque tem uma calhazinha metálica para conter o edema e para manter o osso no lugar ali. Então, esse curativo sobre o nariz a gente não mexe, a gente troca só a gase coletora aqui embaixo, né? Então, está aí a criancinha, né, já bastante recuperada e muito agradável essa criança, muito colaborativa, ao contrário de muitos, né, que vocês podem estar aí mais acostumados a receber. Então, vejam que foi feito nova tomografia pós-operatória e a junção frontonasal estava nivelada, zigomático e maxila nivelado, tem a sutura frontozigomática, está nivelada, e tem uma diastase aqui na região da maxila, do canto da órbita, sem significado quando comparado com o pré-operatório, né? Nosso corpo é realmente algo divino, né? E o nosso poder de cura e de recuperação é realmente muito impressionante, né? Aí a vista do lado direito, sem alteração, né? Uma outra imagem da tomografia, mostrando aí que o fronto zigomático estava satisfatório, né? O lado esquerdo, que era o lado mais afetado, o arco também bem nivelado, né? O assoalho da aorta bem liberado, apesar dessa diastase aqui, né? Uma visão de baixo para cima, né, digamos assim, grosseiramente falando, né, na reconstrução. As reconstruções, elas são realmente muito didáticas, né, pouco precisas, mas muito didáticas. A tomografia evoluiu muito também nessas reconstruções, nos protótipos, e a gente quer aqui ver, né, o alinhamento dos fragmentos da maxila, o posicionamento da maxila, o nariz bem encaixadinho ali, essa parede anterior bem nivelada, fronto zigomático nivelado, o arco discretamente projetado, mas sem grande significância, né? E aí, 60 dias após, foi feita uma radiografia e a gente já tinha aí um resultado aí muito satisfatório da recuperação dessa criança e, clinicamente, uma criança sem nenhuma sequela, né? Sem relato de parestesia, sem relato de diplopia, sem sangramento nasal, sem perda de olfato, mobilidade da mandíbula toda normal, atividade social e escolar normal, né? Muito satisfeito, né? A oclusão obtida dessa criança com a desimpacção da maxila, né? Então a mordida não está cruzada em nenhum dos dois lados, nem do direito nem do esquerdo, né? Aí o canino bem posicionado, um canino com o outro ainda em fase de crescimento, né? O molarzinho descido aqui que está sendo perdido aí, um cistozinho de erupção do incisivo lateral nessa região, né? Abertura e fechamento normal,
né, dessa criança, sem nenhum látero desvio, sob palpação, a região zigomática nivelada em relação à maxila, sem nenhuma deformação estética. Numa vista crânio-caudal, a gente consegue notar, né, o nivelamento da maxila, o alinhamento da pirâmide nasal, e aí, com 60 dias, né, é muito impressionante o poder de cura do nosso corpo e a ajuda que a gente pode dar, né, ao nosso organismo, com procedimentos específicos em cada uma das áreas e, acima de tudo, com a integração de todas as áreas, né? Então, veja aí o pré-operatório e o pós-operatório dessa criança, né? Essa diastase aqui era muito grande, isso aqui não tem significado clínico realmente nenhum, o forame infraorbitário totalmente preservado, então, nada, né? O clínico geral médico ou cirurgião dentista não está habituado a realizar estabilização cirúrgica de fragmentos faciais. No entanto, na tentativa de estabelecer um quadro de maior conforto ao paciente, pode ser realizada uma estabilização externa não cirúrgica, desde que o profissional tenha habilidade para tal, né? Habilidade e material para tal, né? Então, quais são as técnicas de imobilização que a gente tem? As ligaduras interdentais, os aparelhos de Erich e a bandagem de Bartô, né? Então, para a ligadura interdental, eu vou precisar somente de fio de aço inoxidável, presença suficiente de dentes, pouca destruição da coroa dentária, porta-agulha, pinça e tesoura, né? E um calcador, qualquer instrumento que você vai levar esse fio de aço ao colo do dente, né? Então, o fio deve ser passado da vestibular para a palatina ou da vestibular para a lingual, ou seja, de fora para dentro, atravessando o espaço interdentário, onde serão amarrados após serem seccionados, né? Então, você vai amarrar um dentinho no outro ali, você vai dar uma estabilidade numa fratura e vai dar um conforto para o paciente até que ele tenha um atendimento especializado. O aparelho de Erich já é algo mais específico, porque eu preciso de fio de aço e eu preciso de uma barra de Erich, né? É utilizado em fraturas favoráveis de mandíbula, eu vou precisar fazer uma adaptação da barra de Erich, eu preciso ter uma estabilidade da oclusão depois da adaptação dessa barra de Erich com os fios, e eu vou manter o fio de aço imobilizando durante 45 dias. E se esse aparelho de Erich for nos dois arcos, eu vou fazer um bloqueio maxilomandibular, né? E esse bloqueio vai ser mantido por 45 dias, e essa criança vai ter necessidade de usar dieta hiperproteica e hipercalórica, né, pastosa ou líquida, para que mantenha aí o fator nutricional. Então, a barra de Erich é essa barra em que nós vamos anular os movimentos verticais e vamos usar um princípio da engenharia, que é o princípio do uso de vigas, né? Então, eu vou passar uma viga mais resistente, vou utilizar os dentes como ancoragem e vou distribuir essa força aí horizontalmente, dando conforto ao nosso paciente. Tá aí o material que a gente precisa, né? Material extremamente simples de ser adquirido, de ter uma unidade de urgência e que vai dar um conforto realmente assim muito grande para o nosso paciente vítima de trauma. A bandagem de Bartô é o método mais simples, é o método menos eficiente, é usado em zonas sem recurso, também utilizado em zona rural, pode ser feito até com uma camiseta de malha, né? E ele é utilizado até que o cliente possa ser encaminhado a um centro de atendimento mais avançado, né? Quando você faz a bandagem de Bartô e você utiliza a oclusão, você estabiliza todos os possíveis fragmentos que podem estar fraturados. Se você tiver uma fratura de maxila, seja piramidal, seja uma disjunção crânio-facial, você consegue uma compressão mesmo que suave, né? Da mandíbula contra a maxila e da maxila contra a base do crânio, na região ali da lâmina cribosa do etimoide, você minimiza a perda de líquor, minimiza riscos de hemorragias severas, né? Que a gente pode ter com essas fraturas. Então, a bandagem de Bartô é um tratamento aí simples, simples, simples. Qualquer um pode aprender a fazer a bandagem, pode aplicar a bandagem com qualquer recurso que tiver, pano de prato, flanela de lavacar, camiseta de malha,
calça rasgada, né, para dar um conforto ao paciente até que ele seja encaminhado, minimizando os riscos para esse paciente, né? Bom, para terminar, o tratamento do trauma de face, ele é responsabilidade do especialista. O clínico geral tem um papel fundamental no atendimento inicial ao traumatizado, né? Então, a porta do pronto-socorro ali, os residentes, as pessoas ainda em formação inicial, têm um papel fundamental, porque vocês que estão nessa área facilitam o trabalho do especialista, mantêm a vida do paciente. Então, a gente tem que estar preparado, né? Foi você que escolheu fazer medicina, foi você que escolheu fazer odontologia, foi você que escolheu fazer enfermagem. Então, você tem que estar preparado para dar um suporte ali, né, para aquele paciente diante daquela necessidade, né? Como se preparar para isso? Estudando. Não tem outro jeito, né? Você tem que estudar e praticar estágios, internatos, cursos de especialização, residências, né? Serviços especializados, acompanhar profissionais mais bem formados, né? Eu tenho uma gratidão aqui em Diamantina muito grande, não posso deixar de citar isso, né? Pelo doutor Luciano Vial Faria. Quando eu estava com 2 anos de formado, que eu comecei a minha especialização, eu solicitei ao doutor Luciano Vial Faria e ao doutor Alvimar Gonçalves dos Reis, que não está mais entre nós. O Alvimar era gastroenterologista, cirurgião geral e gastroenterologista, para que eu acompanhasse os procedimentos cirúrgicos deles, né? Por quê? Porque aí eu estava vendo manobra cirúrgica fundamental. Eu estava vendo incisão, hemostasia e síntese, diérese, hemostasia e síntese, né? Eu estava vendo as manobras de hemostasia, eu acompanhava a cirurgia de vesícula e via um sangramento abdominal, eu ficava tranquilo diante dos sangramentos da face, né? E a gente não pode esquecer que quando a gente pensa no aspecto legal do nosso atendimento, o judiciário só avalia 3 coisas: imperícia, imprudência e negligência. E nós não podemos ser negligentes se estamos atuando em unidades de pronto atendimento. Tenha em mente que sempre existe algo mais que podemos fazer por nossos semelhantes. Em 5 anos, talvez você aprenda a técnica. Em 10 anos, talvez você desenvolva sua habilidade para essa técnica. Em 15 anos, você descobre que nem tudo precisa operar. Então, é muito importante isso, porque quando a gente está no nosso estágio inicial de formação, né? Eu me lembro quando eu dava plantão no Hospital João 23, em Belo Horizonte, Deus me perdoe o que eu vou dizer, mas eu queria acidentes, né? Traumas, ônibus com ônibus, de preferência, para ter muito trauma ali, eu queria que caísse um prédio, né? Grosseiramente falando, claro que não, né? Um exemplo, mas a gente quer praticar, a gente quer ver aquilo ali. Vocês que fazem estágio no SAMU, vocês não querem ficar na base, vocês querem ir na ambulância, né? Prestar o atendimento lá da criança presa no caminhoneiro que capotou nas Ferraris, né? Então, a gente precisa realmente estar preparado. E sempre tem algo que a gente pode fazer pelo nosso semelhante. Aí estão as nossas referências, né? Que nós utilizamos para preparar esse conteúdo para vocês. Eu agradeço muito a atenção de vocês, né, diante desse congresso. Agradeço a todos os meus parceiros na organização desse conteúdo, na organização também do congresso, né, especialmente aí, com muito carinho, com muito amor, a minha noiva, Isabela de Sá Oliveira, né, que se dedica aí incansavelmente a ajudar a organizar esse congresso aí, junto com o doutor Flávio Marconi Edson também. Então, eu queria agradecer a vocês, coloco aí todos os meus contatos à disposição, né? Esse é o meu e-mail principal, o meu Instagram e o meu celular pessoal, né, que é também o WhatsApp. O segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. Então, só então, que estarás no País das Maravilhas. Muito obrigado a todos vocês. Aproveitem bem o conteúdo do Congresso. Vejam e revejam os conteúdos aqui compartilhados por tantos colegas de todo o nosso país. Muito obrigado. Aproveitem bem.